Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos, no nosso curso de segunda fase. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, nesse vídeo, eu estou aqui para a gente fazer a correção do simulado diagnóstico que você treinou aí. Na verdade, a segunda atividade que você fez. Você teve uma semana de aula e depois a gente já aplica um simulado para ver como é que você está, para ver se você já conseguiu compreender aquilo que foi passado na primeira semana e também como é que estão os seus conhecimentos de uma forma geral. Tá? É importante eu lembrá-los que haverá outro simulado lá na metade do curso, certo? Que é o simulado que já é aplicado também para que você possa ver como é que você está, porque como ele vai ser na metade do curso, dali para frente a gente vai acertando, vai aparando as arestas, vai vendo aquilo que realmente precisa melhorar. Mas esse aqui é para a gente já ter as condições iniciais do curso. E eu vou começar corrigindo a peça, certo? A peça prática que vocês fizeram. Sem prejuízo, apareceu aqui embaixo os meus contatos nas redes sociais, tá? Se ficou com alguma dúvida, se você não compreendeu, seja esse vídeo, seja os demais em que eu ministrei alguma aula, fique à vontade para me mandar a sua mensagem. Então vamos lá ver o que vocês enfrentaram no nosso simulado diagnóstico. Olha o enunciado longo, aliás, né? Um enunciado bastante longo, é um enunciado que pode cair em prova, com certeza, pessoal, com certeza. A FGV costuma colocar uns enunciados mais longos, sim, certo? Inclusive já testa aí, né, todo o seu fôlego para ler com calma, verificar os detalhes, mas vamos lá. Olha só, eu já vou lendo e vou grifando aqui para vocês. O governador do Acre edita MP, ou seja, Medida Provisória número 10 de 2019, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado, certo? Quem ali explora o serviço, então, de energia elétrica naquele Estado, ela vai ficar obrigada, está criando uma obrigação para essa concessionária, do quê? A remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores dos terrenos. Tá? Imagine aí, certo? Numa determinada via, onde tem ali os postes de energia elétrica, e eles vão ter que retirar, certo? E sem causar prejuízo, certo? Para ninguém, sem qualquer ônus, e tampouco para os próprios proprietários, porque eles já estão sofrendo com aquele poste daquela sustentação elétrica. Ressalta-se de que não há qualquer lei complementar que autorize excepcionalmente o Estado do Acre a dispor sobre a questão. Está falando que não tem lei complementar que permite o Estado dispor sobre esse tema, certo? Ou seja, questão envolvendo fornecimento de energia elétrica, exploração, certo? Obrigações relativas à exploração do serviço de fornecimento de energia elétrica. Sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal, existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção dos postes de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados. Ou seja, ele está falando, no âmbito, não tem lei complementar federal que autorize o Estado a legislar. Só que no âmbito federal, tem lá norma oriunda de uma agência reguladora, certo? Que cuida da energia elétrica, e lá diz que para remover os postes, quem vai custear isso aí são os usuários interessados. Ou seja, aquele que está eventualmente sendo prejudicado e quer que retire, ele vai ter que pagar, vai ter que desembolsar dinheiro. Diante da relevância e da urgência, olha aqui, relevância e urgência. Você que já está treinando, se o enunciado falar que tem algo relevante e tem algo urgente, certo? Isso já tem que acender aí a luz na sua cabeça relativa a eventual tutela de urgência. Tá? O caso é urgente, vou precisar de uma medida de urgência. Mas vamos lá. O partido político, vou até mudar de cor aqui, o partido político, apareceu um partido político no enunciado, certo? Representado unicamente por um deputado federal, procura os seus serviços para afrontar essa MP estadual, por entender que a norma estadual viola diretamente a Constituição Federal e não deve continuar vigendo. Considerando os dados acima,
formule a peça adequada, justificando a legitimidade ativa e observando que o partido político entende ser urgente a questão. Outra vez aqui falando da urgência. Bom, meus caros, você leu uma vez, a gente grifou alguns pontos, importante algumas considerações. Então, ó, envolve o tema de concessão, certo? Exploração de energia elétrica. Será que Estado pode dispor sobre esse tema? Começa daí, certo? Está falando que o governador via medida provisória. Tá? Até você pode se questionar, professor, mas existe medida provisória estadual? Olha, pelo princípio da simetria, você pode inclusive aplicar. Se tem no âmbito federal, nada impede que exista também no âmbito estadual, certo? Que já que o presidente da República pode editar medida provisória, nada impede que um governador também o faça, assim como eventualmente um prefeito no âmbito municipal. Então, a primeira questão é essa. Depois ele fala, deixa claro, ó, que não há lei complementar que autoriza o Estado. Ele está querendo aí fazer menção à repartição de competências, pessoal. Lembra lá do artigo 21 a 25, principalmente quem é aluno da primeira fase, lembra da repartição de competências? Então ele vai querer dizer aqui, fazendo menção ao artigo 22, legislar sobre competência privativa da União. É possível, naqueles casos, a delegação ao Estado se houver lei complementar federal. Ele está dizendo que não tem. Então já começa daí, olha o indicativo. Olha o indicativo. E mais, ele fala que no âmbito federal a agência reguladora já dispôs sobre o tema. Diz que é urgente, eu tenho um partido político. Quando aparecer partido político, você sabe que ele costuma ser legitimado, certo? Para algumas ações. Pode ser ação de controle, pode ser aquelas ações de caráter coletivo, como o MS coletivo, o MI coletivo. Está lembrado disso? Então, ó, o partido político, representado unicamente por um deputado federal, olha ele querendo te pegar aqui. Ó. Lembra que partido político precisa ter representação no Congresso? E ele fala que é unicamente por um deputado. Está valendo! Basta que seja um deputado ou um senador, não precisa ser um em cada casa. E ele procura os seus serviços para, olha aqui que importante para você distinguir a ação, para você combater a medida provisória estadual por entender que ela viola diretamente a Constituição Federal, pessoal. E não deve continuar vigendo. Então, eu quero uma medida, certo? Para combater contra a MP estadual, porque eu estou entendendo que essa MP afronta a Constituição de 88, a Constituição Federal de 1988. O partido quer que você diga, essa MP afronta a Constituição. Em outras palavras, a MP é inconstitucional. Se ele está dizendo que afronta a Constituição, ele quer que você, a medida, de forma objetiva, diga que ela viola a Constituição, ou seja, que ela é inconstitucional. Então, peraí, partido político que quer uma medida para declarar uma norma inconstitucional, uma norma, um ato normativo estadual, adivinha qual é a medida que você vai pensar? Tem a ver com controle concentrado de constitucionalidade. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a medida que você vai adotar, certo? Um partido com representação no Congresso que quer combater um ato normativo estadual, a MP, que viola a Constituição. Conseguiu pegar o raciocínio? É isso. Você pensar o que é que você quer no final. E ainda ele fala da urgência, que vai justificar uma tutela, certo? Mas vamos ver como é que fica isso no nosso esquema de peça. Então já descobrimos, é uma ADI. Muito bem. Se é ADI, quem é o único órgão que julga ADI? Só tem um, não tem como errar isso aqui. É o STF. Supremo Tribunal Federal, o endereçamento é para lá, tá lembrado? Excelentíssimo, completa. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. É para o presidente que você manda. Artigo 102, inciso 1º, lembra, a linha A
e também a linha P da Constituição, que faz referência a cautelar numa ADI. Quem são as partes? O partido político. Vero, como ele disse, com representação no Congresso. E quem que eu vou pôr no polo passivo? Fácil, pessoal. Quem editou a medida que eu estou dizendo que é inconstitucional? O governador. Você bota o governador aqui. Certo? O governador está no polo passivo. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não poderia colocar, eventualmente, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre? Boa pergunta. Pode sim, não tem problema. Embora aqui não tenha constado no nosso gabarito, nada impede que você tenha colocado também, porque a medida provisória ainda vai ser aprovada. Vamos pensar que ela foi editada, está produzindo efeitos, mas ela passa pelo trâmite da Assembleia. Então põe todo mundo que está envolvido, governador e Assembleia, certo? Mas no mínimo o governador tinha que constar. Legitimidade aqui é uma especificação do polo ativo, porque você está lembrado que o partido político ele está no rol do artigo 103 da Constituição, os legitimados para ADI, porém o partido político ele é considerado legitimado universal. Ele é o chamado legitimado universal ou neutro. Em outras palavras, não precisa, ou como colocamos aqui, não se sujeita ao exame da pertinência temática. Ele não precisa demonstrar aquela relação entre a norma impugnada e a sua finalidade. O partido político pode defender ali, impugnar melhor, qualquer tipo de norma. Tranquilo? Então ele não precisa demonstrar a pertinência temática. Aqui, a ação, como vimos, é a ação direta de inconstitucionalidade e com o pedido cautelar, né? Em razão do próprio enunciado por 2 vezes frisar que é urgente. Fundamento, que vai no teu preâmbulo. Artigo 103, inciso 8º, que fala do partido político. Artigo 102, inciso 1º, a linha A e P, para justificar a ação. Você pode mencionar ainda o artigo 2º, inciso 8º, e também o 10º, da Lei 9868, que é a lei da ADI, não pode deixar de mencioná-la, e, subsidiariamente, você põe ainda o artigo 319 do CPC, que é o artigo da petição inicial. Em face de quem que você vai propor essa ADI? Da MP estadual, certo? Professor, mas eu não vou colocar em face do governador e em face da Assembleia? Uma dica aqui, vamos para a câmera 2. Uma dica importante, Isso pode surgir, essa dúvida é comum e eu quero que você agora preste atenção e não erre mais. Quando se fala em ação de controle de constitucionalidade, tecnicamente, você está impugnando uma norma. Você está dizendo que aquela norma não é constitucional, ou, se for o caso da DC, que ela é constitucional, mas você está discutindo a norma. Só que a norma não surgiu do nada, certo? Essa norma surgiu porque alguém a criou. Então, minha recomendação, coloque a norma impugnada que foi elaborada por alguém. No caso aqui, medida provisória editada pelo governador do estado. Fechou? Anotou? Então, beleza, vamos seguir. 5. Agora aqui, aqui é a parte que talvez você vai ter que gastar um pouquinho mais de energia, pessoal. Por quê? Até fazendo ali, energia e o tema, inclusive, fala de energia elétrica. Muito bem. Olha a piada infame do professor. Mas vamos lá. Olha só. Fundamentos. O que você vai colocar aqui? Artigo 21. Nós colocamos. Inciso 12, a linha B da Constituição. Porque a imposição por meio de ato normativo estadual da obrigação de remover sem custo para o usuário postos de segurança que estejam causando transtorno a particulares configuraria intervenção indevida do poder estadual em domínio da União para explorar diretamente ou mediante autorização a concessão ou permissão ou serviço de instalações da energia elétrica. Então aqui, algo que é competência exclusiva da União. O artigo 21 fala da competência exclusiva da União. Com relação a isso, exploração. Lembra que a exclusiva, no 21, trata de coisas administrativas, de administrar, de gerenciar. Aqui é a exploração própria da energia elétrica. Mas também, certo? Temos aqui o artigo 22, inciso 4º, porque a MP está legislando sobre energia
que é de competência privativa da União. Aqui é de legislar, o artigo 22 fala da competência legislativa. E não há aquela lei complementar, como o enunciado disse, que autorize a delegação aos estados. Então, veja, violação do 22, competência privativa da União para dispor legislativamente sobre energia e não abre espaço para a atuação dos outros entes. Além disso, isso aqui, ó, num aspecto formal, né? Vamos aqui colocar, ó, competência privativa, num aspecto de inconstitucionalidade formal até, porque quem deve legislar sobre, ou seja, quem é o poder legiferante, quem tem a titularidade para fazer isso, se não é o Estado, é a União. Então, só a União poderia. Em consequência, é uma inconstitucionalidade formal. E, além disso, nós temos o artigo 175, que fala lá da ordem econômica, certo? Que também nós mencionamos aqui, inclusive o parágrafo único, inciso 3º, porque a MP estadual aqui, ó, ela dispõe sobre remoção de postes, que fica a cargo da concessionária, e se imiscui na tarefa da União para definir por meio de lei, essa política tarifária, como que vai se dar essa questão da exploração. Então, isso viola ali as disposições da ordem econômica. E, por fim, ainda colocamos aqui o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, certo? Eu ficaria esperto com razoabilidade e proporcionalidade. É um princípio que a FGV adora, tá? Se você quiser, anote aí, ó, razoabilidade, proporcionalidade, sempre que possível mencionar, né? Razoabilidade tem a ver com aquela relação entre os meios e os fins, e a proporcionalidade é a questão quantitativa, se é proporcional fazer aquilo, certo? Veja, a FGV adora esse princípio e sempre que pode, ela cobra. Vejam que ele não tem fundamento constitucional, ele deriva ali do devido processo legal, mas ele não está expresso na Constituição, por isso que você tem que ficar atento a ele. E além disso, você vai dizer, ó, que não há relevância e urgência para a MP, certo? Os requisitos da MP, que é relevância e urgência para ser editada, não estão presentes no caso concreto. Além disso, ó, você vai colocar aqui a concessão da medida cautelar, certo? Com base no artigo 10 da Lei 9868, com o objetivo de suspender essa MP, né? Enquanto está se discutindo a inconstitucionalidade dela. Sempre fundamentando a liminar com os pressupostos, olha lá, plausibilidade ou fumus boniuris e o periculum in mora, perigo de dano. E por aí você consegue, então, fundamentar, mas essa parte da fundamentação, vejam que é importantíssima, é o que mais pontua nessa peça. Pedidos e requisitos formais. Concessão da medida cautelar para suspender, aqui repetimos, né, na parte final, o pedido que você tem que constar. Se você fez o tópico da cautelar, minha sugestão, nossa recomendação aqui no curso é, faça depois o pedido lá na parte final, repita. Depois, procedência do pedido de mérito com a ratificação da cautelar, para quê? Para declarar de fato a inconstitucionalidade dessa MP estadual. É isso que você quer. O objetivo principal é que a MP seja declarada inconstitucional. Depois, requisitar as informações para as autoridades, para elas se manifestarem, certo? Tanto no aspecto da cautelar quanto do mérito. Lembrando que na ADI você intima o AGU, lembra? O advogado-geral da União, para que ele defenda a norma. Intima também o Procurador-Geral da República, o Ministério Público para dar parecer. E aqui uma dica, tá, pessoal? Nos processos que tramitam no STF, sempre colocar lá, intimação do Procurador-Geral da República. Ele sempre se manifesta em todos os processos. Beleza? Muito bem. Cumprimento aqui é um requisito mais formal mesmo, do artigo 3º, parágrafo único da Lei 9868, que fala das cópias, que você junta na ADI, certo? E, para fechar, detalhe que você não vai se esquecer, a ADI é uma petição inicial. Se é petição inicial, tem valor da causa. O enunciado trouxe algum valor, trouxe algum dado? Não. Nosso combinado, desde o início do curso, é R$1.000 para fins procedimentais. R$1.000, certo? É o padrão adotado pela FGV. E conclui a peça com termos em que, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, certo? Sem inventar dados, certo? Sem colocar número do OAB, você encerra, então, a sua peça. Vejam, peça super técnica, tá?
Importante você lembrar que as palavras-chave que te levaram a DI, o partido político, que já é um indicativo, que quer impugnar uma MP estadual porque ela viola a Constituição. Se eu quero impugnar a norma que viola a Constituição, é ação de controle. Resta saber qual. Aqui no caso, como eu dizia que aquela norma era inconstitucional, é a DI, ação direta de inconstitucionalidade. Certo, pessoal? Espero que você tenha acertado, que tenha recebido aí um retorno dos professores e vamos caminhando, vamos juntos aí rumo à aprovação. Daqui a pouco eu volto para comentar as questões com você. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.